A Mãe de Deus chora. O Papa Leão XIV viu isso em oração, sentiu em sua alma durante seus anos de ministério no Peru e agora revela o que parte o coração de Maria todos os dias em todo o mundo. Antes de começarmos, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. Nos comentários, escreva: "O Senhor é meu refúgio", e compartilhe de que cidade você está ouvindo isso. O erro é este: milhões rezam o terço sem nunca encontrar Jesus nele. Eles correm pelas orações como uma lista de tarefas espirituais, suas mentes no jantar, no trabalho, em qualquer coisa, menos no Cristo vivo, que espera encontrá-los em cada mistério. Isso é o que o Papa Leão XIV chama de a grande traição do terço. E a própria Maria revelou essa verdade a ele durante uma noite de profunda oração nas montanhas peruanas. O Santo Padre era então o Padre Robert Prevost, ajoelhado em uma pequena capela em Chiclayo, quando a compreensão veio como um raio. Ele tinha acabado de terminar de guiar um grupo na oração do terço, as contas clicando rapidamente, as vozes apressando-se pelas Ave-Marias, como corredores desesperados para alcançar uma linha de chegada. Algo estava profundamente errado. As orações pareciam vazias, mecânicas, mortas. Naquela noite, incapaz de dormir, ele retornou à capela. Sozinho diante do sacrário, pegou seu terço novamente. Desta vez, moveu-se lentamente, deliberadamente. E naquele silêncio, entre as palavras, ouviu Maria falando ao seu coração. Não em visões ou aparições, mas daquela maneira inconfundível, como a Mãe de Deus toca almas que verdadeiramente buscam seu Filho. Ela lhe mostrou como o céu recebe nossos terços, quando rezamos com os lábios, enquanto nossos corações vagueiam por listas de compras e horários. As orações chegam ao céu como flores murchas, sua beleza esvaecida, sua fragrância desaparecida. Mas quando rezamos com presença, quando verdadeiramente entramos em cada mistério, quando vemos Jesus nascendo naquela manjedoura, quando sentimos o peso da cruz em seus ombros, quando ficamos com Maria no Calvário, então nossas orações florescem como rosas no paraíso. O Papa Leão XIV ensina que o terço nunca foi feito para ser uma corrida. Foi feito para ser uma jornada. Cada conta é um passo mais profundo na vida de Cristo. Cada Ave Maria é um convite para estar ao lado da Virgem Mãe e ver seu Filho através de seus olhos. Quando nos apressamos, perdemos tudo. Perdemos o choro do bebê em Belém. Perdemos as gotas de sangue no Getsêmani, perdemos a glória do túmulo vazio. O Santo Padre compartilha uma história de seu tempo no Peru que mudou para sempre a maneira como ele entendeu isso. Uma mulher pobre veio a ele, incapaz de ler ou escrever, segurando um terço gasto. Ela lhe disse que levava 1 hora para rezar apenas uma dezena, 10 Ave-Marias, 1 hora inteira. Ele ficou atônito. Como isso poderia ser? Ela explicou. Com lágrimas nos olhos, com cada Ave Maria, ela se colocava no mistério. Durante a natividade, ela passava cada oração imaginando diferentes momentos. Na primeira Ave Maria, ela estava com Maria no jumento, sentindo cada passo doloroso em direção a Belém. Na segunda, ela estava com José, batendo desesperadamente nas portas, rejeitada de novo e de novo. Na terceira, ela estava na manjedoura, sentindo o cheiro dos animais, sentindo o frio. Na 10ª Ave Maria, ela estava segurando o menino Jesus em seus próprios braços, lágrimas escorrendo pelo rosto, oprimida pela realidade de Deus se tornando homem. Essa mulher, declara o Papa Leão XIV, entendeu o terço melhor do que muitos teólogos. Ela sabia que cada oração deve ser vivida, não apenas recitada. Ela sabia que Maria não conta quantos terços terminamos. Ela observa a profundidade com que entramos na vida de seu filho através de cada um. O erro que fere o coração
de Nossa Senhora é tratar seu presente como um fardo a ser cumprido, em vez de um mistério a ser entrado. Quando católicos em todo o mundo pegam suas contas e correm por 5 dezenas em 10 minutos, marcando isso em sua lista de afazeres espirituais, eles poderiam muito bem estar lendo uma lista de supermercado para a Rainha do Céu. As palavras estão lá, mas a alma está ausente. O Papa Leão XIV experimentou essa verdade pessoalmente durante uma peregrinação a Lourdes antes de sua elevação ao papado. Estando onde Santa Bernadette uma vez se ajoelhou, ele começou a rezar o terço com milhares de outros peregrinos. A multidão corria pelas orações, ansiosa para completar todas as 5 dezenas antes da procissão. Mas algo em seu espírito resistiu. Ele diminuiu o ritmo, deixou as vozes da multidão desaparecerem ao fundo. Concentrou-se em uma única Ave Maria, imaginando Maria na Anunciação, sentindo seu medo, sua confusão, seu sim final a Deus. Naquele momento ele entendeu. Uma Ave Maria rezada com todo o coração vale mais do que 1000 orações com distração. Maria não precisa de muitas palavras, ela precisa da nossa presença. Ela precisa que viajemos com ela pela vida de seu filho, para sentir o que ela sentiu, para ver o que ela viu, para amar como ela amou. O Santo Padre agora revela a realidade prática que muda tudo. Quando você pega as contas do seu terço, você está em uma encruzilhada. Um caminho leva à repetição vazia, caixas espirituais marcadas, orações contadas, mas não vividas. O outro caminho leva à transformação, ao encontro genuíno com Cristo através dos olhos de sua mãe, a orações que sacodem o céu e mudam a terra. O terço contém todo o Evangelho. Nos mistérios gozosos, experimentamos a maravilha da encarnação. Deus entra na história humana. O Verbo se faz carne. Mas se corremos por esses mistérios, reduzimos o evento mais impressionante da história cósmica a sílabas sem sentido. Precisamos parar em cada mistério e perguntar a nós mesmos: estou aqui? Estou presente? Consigo sentir o cheiro do feno em Belém? Consigo sentir o bebê de Isabel saltar em seu ventre? Consigo ouvir Jesus de 12 anos ensinando no templo? O Papa Leão XIV aprendeu essa lição de forma mais poderosa através dos mistérios dolorosos. Por anos, ele os rezou rapidamente, quase com medo de demorar no sofrimento de Cristo. Mas Maria lhe ensinou pela graça que evitar a dor significava evitar o amor. Você não pode conhecer a profundidade do amor de Cristo sem entrar em sua paixão. Você não pode entender o que a salvação custou sem se ajoelhar no Getsêmani, sem sentir o chicote rasgar sua carne, sem lutar sob o peso da cruz. O Santo Padre compartilha como ele agora reza a coroação de espinhos. Ele não simplesmente diz as palavras e segue em frente. Ele se senta com Cristo naquele momento. Ele vê os soldados zombando do Rei dos Reis. Ele os observa empurrando os espinhos profundamente em sua cabeça sagrada. Ele viu o sangue escorrer pelo rosto que sorriu para as crianças, que chorou no túmulo de Lázaro, que olhou com amor para o jovem rico que se afastou. Ele permanece naquele momento até que seu próprio coração se parta. Só então ele passa para a próxima conta. Isso é o que Maria deseja. Não velocidade, mas profundidade. Não conclusão, mas comunhão. Não performance, mas presença. Quando rezamos o terço desta maneira, algo milagroso acontece. Os mistérios se tornam vivos. Deixam de ser eventos históricos de 2000 anos atrás e se tornam realidades presentes. Não nos lembramos da vida de Cristo, participamos dela. O Papa Leão XIV adverte que o diabo não ama nada mais do que um terço apressado. Satanás conhece o poder desta oração quando rezada corretamente. Ele sabe que um único terço, rezado com total atenção e amor, pode destruir seus planos, converter pecadores, curar famílias e salvar almas.
Então ele faz todo o possível para nos fazer apressar. Ele enche nossas mentes com distrações. Ele nos convence de que a quantidade importa mais do que a qualidade. Ele nos faz acreditar que terminar é mais importante do que experimentar. Mas o Santo Padre viu a verdade em inúmeras vidas transformadas pelo terço rezado corretamente. Ele conta a história de um homem em Chicago, antes de sua eleição papal, que veio a ele em desespero. A família do homem estava destruída. Seus filhos não falavam com ele. Sua esposa o havia deixado. Ele disse que havia rezado dezenas de terços, mas nada mudou. O Papa Leão XIV lhe fez uma pergunta simples. Quando você reza o encontro no templo, você sente a angústia de Maria por perder seu filho? Você experimenta o medo de José? Você busca com eles pelas ruas de Jerusalém? O homem admitiu que nunca havia pensado nisso. Ele apenas dizia as orações o mais rápido possível, esperando resultados. O futuro Papa lhe deu um desafio. Reze apenas uma dezena por dia, mas viva-a completamente. Passe pelo menos 20 minutos naquelas 10 Ave-Marias. Entre no mistério. Torne-se parte dele. O homem pensou que isso era muito pouco, mas concordou em tentar. 3 meses depois, ele voltou transformado. Não apenas a situação de sua família havia começado a melhorar, mas ele mesmo havia mudado. Ele havia encontrado Cristo de uma maneira que nunca soubera ser possível. Ele havia caminhado com Maria através de suas alegrias e dores. Ele havia descoberto que o terço não era uma fórmula para obter o que queremos de Deus. Era um caminho para nos tornarmos quem Deus quer que sejamos. O Papa Leão XIV enfatiza que Maria nos deu o terço não como um fardo, mas como um presente. Ela conhece nossa fraqueza. Ela sabe como é difícil rezar. Ela sabe que nossas mentes vagueiam e nossos corações esfriam. Então, ela nos deu essas contas, esses mistérios, essas orações repetidas, como uma mãe dá a seu filho um caminho pela floresta. Siga este caminho, ela diz, e você encontrará meu filho. Mas precisamos realmente caminhar pelo caminho, não simplesmente correr até o fim. Cada conta deve ser um momento de encontro. Cada mistério deve nos transformar. Os mistérios gozosos devem nos encher de admiração. Os mistérios dolorosos devem partir nossos corações. Os mistérios gloriosos devem elevar nossas almas. Os mistérios luminosos devem iluminar nossas mentes com o ensinamento e a presença de Cristo. O Santo Padre revela que, em sua oração privada, ele frequentemente passa uma hora santa inteira em uma única dezena. Ele entra tão profundamente no mistério que o tempo desaparece. Rezando a agonia no horto, ele se ajoelha com Cristo entre as oliveiras. Ele sente o peso dos pecados da humanidade esmagando o Salvador. Ele vê o suor de sangue caindo como gotas de amor no chão. Ele ouve Jesus implorando ao Pai por outra maneira, então se rendendo em perfeita obediência. Esta não é uma oração fácil, exige tudo. Requer que paremos de fazer várias coisas ao mesmo tempo com Deus. Força-nos a largar nossos telefones, silenciar nossas mentes e entrar em um silêncio sagrado. Mas é precisamente isso que Maria quer. Ela sabe que nesta oração profunda encontramos não apenas seu filho, mas a nós mesmos. Descobrimos quem realmente somos quando paramos de correr e começamos a nos ajoelhar. O Papa Leão XIV compartilha uma visão que lhe veio durante seus primeiros dias como Papa. Ele viu milhões de católicos em todo o mundo rezando o terço, mas ele viu duas realidades diferentes. Alguns estavam cercados por luz, suas orações subindo como incenso ao céu, anjos carregando cada Ave Maria como um presente precioso ao trono de Deus. Outros estavam cercados por sombras, suas palavras caindo no chão como folhas mortas, não alcançando nada, não mudando nada. A diferença não estava nas palavras. Todos estavam dizendo as mesmas orações. A diferença estava na presença. Aqueles cercados por luz
estavam presentes em cada palavra, cada mistério, cada momento. Aqueles nas sombras estavam presentes apenas no corpo, suas mentes e corações dispersos em 1000 preocupações. O Santo Padre ensina que corrigir esse erro requer uma revolução na maneira como abordamos o terço. Primeiro, devemos parar de contar terços completos como troféus. O céu não marca quantos terminamos. Uma dezena rezada com total presença supera 50 dezenas rezadas na distração. Segundo, devemos nos preparar para o terço como nos preparamos para a missa. Não correríamos para a Eucaristia sem nos recolhermos. Por que pegamos nossas contas e começamos a correr pelas orações sem um momento de preparação? O Papa Leão XIV recomenda tirar pelo menos 5 minutos antes de começar o terço para acalmar a mente, convidar o Espírito Santo, colocar-nos inconscientemente na presença de Maria. Terceiro, devemos escolher qualidade em vez de quantidade. É melhor rezar uma dezena lindamente do que 5 dezenas descuidadamente. O Santo Padre desafia os fiéis. Se você tem 20 minutos, não tente encaixar um terço inteiro. Reze 2 dezenas com todo o seu ser. Entre completamente nesses mistérios. Deixe que eles o mudem. O Papa compartilha como isso transformou os anos finais de sua própria mãe. Ela sempre rezou vários terços diariamente, correndo por eles enquanto cozinhava, limpava, se preocupava com a família. Mas à medida que sua saúde declinou, ela mal conseguia rezar uma dezena. Ela se sentia um fracasso. Seu filho, o futuro Papa, contou a ela o que havia aprendido no Peru. Uma dezena, rezada com total presença, era um terço completo aos olhos do céu. Ela começou a rezar apenas a ressurreição todos os dias, passando 30 minutos naquelas 10 Ave-Marias. Ela disse ao filho que nunca havia verdadeiramente entendido a Páscoa até então. Ela sentiu o terremoto quando a pedra rolou. Ela viu o terror nos rostos dos guardas. Ela experimentou a confusão de Maria Madalena, então a alegria explosiva. Ela caminhou com Pedro e João, correndo para o túmulo vazio. Ela tocou o lençol abandonado. Ela encontrou o Cristo ressuscitado. Em seus últimos dias, ela só conseguia rezar uma Ave Maria, mas aquela única oração continha o universo. Ela segurava suas contas e sussurrava, Ave Maria, cheia de graça, e lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela sentia a plenitude daquela graça inundando sua alma. O Senhor é convosco. Ela continuava, e ela sabia, absolutamente sabia, que o Senhor estava com ela naquele quarto de hospital. Quando chegou a Santa Maria, Mãe de Deus, ela estava em êxtase, nos braços da mãe, que em breve a apresentaria ao filho. Este é o terço como o céu o pretendia. Não uma corrida, mas uma peregrinação. Não um dever, mas um privilégio. Não repetição vazia, mas meditação viva. O Papa Leão XIV declara que Maria chora, não porque rezamos pouco, mas porque rezamos sem presença. Ela preferiria que um filho realmente encontrasse seu filho através de uma única dezena rezada profundamente, do que ter 1 milhão de filhos, correndo por incontáveis terços, sem nunca encontrar Cristo. O Santo Padre aborda uma objeção comum. As pessoas dizem que não tem tempo para uma oração tão lenta. A vida moderna é muito corrida. Mas ele responde com uma pergunta que perfura o coração. Você tem tempo para um relacionamento superficial com Deus? Você tem tempo para orações que não mudam nada? Você tem tempo para perder o próprio encontro que poderia transformar sua vida? A verdade é que arranjamos tempo para o que importa. Passamos horas rolando telefones, assistindo televisão, nos preocupando com coisas que não podemos controlar. Mas afirmamos que não temos 20 minutos para realmente encontrar Cristo em oração. Esta é a decepção que parte o coração de Maria. Ela vê seus filhos escolhendo o vazio em vez do encontro, a distração em vez da profundidade, a quantidade em vez da qualidade.
O Papa Leão XIV revela que os santos entenderam este segredo. São Luís de Montfort não defendia rezar o maior número possível de terços. Ele defendia rezá-los perfeitamente. São Padre Pio passava horas em um único terço porque entrava completamente em cada mistério. Os terços de São João Paulo transformavam aqueles que rezavam com ele, porque ele não apenas recitava, ele contemplava. O Santo Padre compartilha uma história final que resume tudo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados católicos se viu preso atrás das linhas inimigas. Eles tinham um terço entre eles. Enquanto bombas caíam ao redor deles, eles começaram a rezar. Mas um jovem soldado, mal com 18 anos, nunca havia rezado o terço corretamente. Um soldado mais velho lhe disse: "Não diga apenas palavras, veja Jesus, esteja com Jesus." Eles rezaram a crucificação. O jovem soldado fechou os olhos e ficou no Calvário. Ele ouviu o golpe do martelo cravando pregos nas mãos de Cristo. Ele ouviu Maria chorando. Ele sentiu a escuridão cair. Ele experimentou o terremoto quando Jesus deu seu último suspiro. Quando abriu os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, ele sussurrou: eu nunca soube que ele nos amava. Todos os soldados sobreviveram àquela noite. O jovem se tornou padre e passou 50 anos ensinando aos outros o que aprendeu naquela trincheira. O terço não é sobre palavras, é sobre um encontro, é sobre estar com Maria e ver seu filho, realmente vê-lo em toda a sua beleza, sofrimento e glória. O Papa Leão XIV conclui com este chamado urgente: pare de correr pelo terço, pare de tratá-lo como uma pista de corrida espiritual. Maria não nos deu esta oração para que pudéssemos marcar uma obrigação religiosa. Ela nos deu para que pudéssemos caminhar com ela pelos eventos mais importantes da história humana. Ela nos deu para que pudéssemos conhecer seu Filho como ela o conhece. Amanhã, quando você pegar suas contas, lembre-se do que o céu deseja. Não suas muitas palavras, mas seu coração presente. Não suas dezenas completadas, mas sua alma transformada. Pegue um mistério, apenas um, e viva-o. Passe 20 minutos em 10 Ave-Marias e observe o que acontece. Entre na manjedoura em Belém, fique ao pé da cruz, corra para o túmulo vazio. Deixe Maria pegar sua mão e mostrar-lhe seu filho. Esta é a revolução que o Papa Leão XIV clama. É assim que curamos o coração ferido de Maria. É assim que o terço se torna o que Deus pretendia. Não um fardo, mas uma bênção. Não uma corrida, mas um relacionamento. Não repetição vazia, mas encontro eterno. A escolha é sua. Você pode continuar correndo por orações que não alcançam mais alto que o teto. Ou você pode desacelerar, entrar e descobrir que cada conta é uma porta para o divino. Maria espera por você lá, pronta para apresentá-lo a seu filho de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.